Olá, turma! Para vocês responderem as questões da nossa segunda avaliação de física do terceiro período, vocês vão recorrer àquelas videoaulas, né, que a gente postou lá no Google Sala de Aula das semanas 20 e 21, certo? Lá está explicado todo o conteúdo, bem detalhado, com a resolução de exercícios. Além disso, vocês podem estar, né, assistindo outras videoaulas, né, referente a esse conteúdo nosso aqui dessa avaliação, que é sobre a teoria cinética dos gases, né, lei dos gases, energia cinética, questão de número de mol, né, que é a constante de Avogadro, número de Avogadro, e a mistura de gases, tá? E também esse conteúdo vai estar lá disponível no livro didático adotado pela escola, né, lá nas páginas do capítulo 5, das páginas 78 a 84. Você encontra todo esse conteúdo, ok? E aí tem questão, né, na nossa prova, falando sobre esse mol que a gente mostrou, né, que esse mol é o mesmo que a quantidade de matéria de um sistema, né, e aí o valor desse número de mol, né, vai responder a 6,02 vezes 10 a 23 e é chamado de constante ou número de Avogadro. Além disso, né, vocês vão ter questões que vão precisar usar a nossa equação de Clapeyron, que a gente já falou sobre ela, né, ó, que a equação de Clapeyron é essa aqui, ó, PV igual a nRT, onde P é a pressão, V é volume, N é o número de mol, que a gente acabou de falar ali, que é a quantidade de matéria, o R é a constante gasosa, isso aqui é dado no exercício, e T é a temperatura absoluta do gás, que é dado em Kelvin, tá? Sempre tem que ter cuidado para trabalhar a temperatura de gasosa na temperatura absoluta, que é Kelvin. E aí, como a gente for falar em mistura gasosa, melhor, trabalhar com mistura de gases, você vai ter que, por exemplo, né, na hora de fazer o cálculo, somar o número de mol dos gases que participam. Por exemplo, eu digo que eu tenho uma mistura de 5 mol de um gás com 3 mol de outro gás. Qual vai ser o número de mol total dessa mistura? Vai ser 5 mais 3 que dá 8. Então, 8 seria o nosso número de mol. Então, sempre tem que ter esse cuidado. Se for mistura gasosa, você tem que somar volume, né, se tiver, e número de mol também, ok? Além disso, tem a teoria cinética dos gases, né, os pressupostos dela, você encontra lá no livro de vocês, ó. Vão ter umas 2 ou 3 questões sobre essa teoria, o que diz como é que se comporta as partículas do gás, que elas têm movimentação desordenada, né, estão distantes uma das outras, como mostra aqui, ó, e aí elas têm essas colisões entre elas, as moléculas, partículas, e entre as paredes do recipiente. Então, tudo ó, você encontra lá no livro de vocês, tá? Ó, essa teoria cinética dos gases. Ainda teremos, né, questões falando sobre a energia cinética desses gases, tá? Ó. Só lembrando que, né, nós mostramos a fórmula nas aulas, mostramos a fórmulazinha da energia cinética, né, das moléculas, que é a energia relativa ao movimento dessas partículas, tá? Quando essas partículas do gás estão se movimentando, né, elas criam essa energia cinética, tá? E aí essa energia cinética, gente, a fórmula dela é essa aqui, ó, 3.000 de nRT. Chegou-se à conclusão que essa energia cinética média, né, de um gás, ela é proporcional à temperatura absoluta, ou seja, olhando pela fórmula aqui, ó, a energia não é diretamente. Se quanto maior for o valor de T aqui, que é a temperatura absoluta do gás, maior vai ser o valor que da energia cinética. Então, existe essa relação. Aumentando a temperatura, aumenta a energia cinética do gás, porque as partículas vão se movimentar cada vez mais à medida que eu aumento a temperatura. E isso é proporcional. Ó. Se eu dobro a temperatura, a energia cinética aqui também dobra, tá? E para finalizar, também teremos questões sobre mistura de gases, tá? Como a gente já falou, usando a equaçãozinha de Clapeyron, PVNRT, aí só ter cuidado se for quando você mistura mais de um gás, você vai ter a pressão da mistura, tem o volume da mistura e tem o número de mol da mistura, tá? Você vai ter que fazer esse somatório, ok? Para poder resolver o exercício. E além disso, tem a questão falando ó, sobre o que diz a lei das pressões parciais. Você encontra lá no livro de vocês. Até tem uma observação lá dizendo até a página do livro que vocês vão encontrar. Então, não deixem de responder essa questão. Essa questão você tem que digitar ela lá no espaçozinho
da plataforma Google Sala de Aula, tá ok? Então, essas foram nossas dicas para você fazer uma boa prova. Façam com calma, assistam as videoaulas bastante cuidado, repitam, voltem às aulas se tiverem dúvida e só assim faça a resolução dos exercícios, das questões, tá? Por favor, não vão deixar passar a questão fácil em branco, porque perder questão, porque a gente precisa desses pontos, tá? Para no final a gente adquirir a nossa aprovação, ok? Então, boa sorte na nossa prova e até uma próxima.